Turma, tudo bem? O nosso tema é a continuação da interação e dos elementos e fatores da atmosfera, trazendo para essa discussão aqui do clima. Mas depois de tratar da maritimidade, continentalidade, circulação atmosférica, a diferença entre tempo e clima, como que a latitude e a altitude influenciam na composição do clima, nós iremos abordar hoje os climas do planeta e a conservação de seus ecossistemas, discutindo agora quais são os tipos de clima, quais são as características de cada tipo de clima e mais, como que esses tipos de clima eles podem nos levar a ter uma consciência de conservação, a ponto de construir possibilidades para a preservação, né, ambiental, da ecologia, dos sistemas naturais. Então, trataremos dos vários tipos de climas do mundo. E uma primeira discussão é sobre as zonas, né? Quando a gente fala de clima, a gente precisa pensar a importância da latitude. Então, nas proximidades do Equador, nós teremos a zona intertropical, saindo do Trópico de Câncer ao norte, do Trópico de Capricórnio ao sul. Saindo um pouco dos trópicos, nós teremos as zonas temperadas, e lá, próximo ao Polo Norte, próximo ao Polo Sul, nós teremos a zona polar. Então, a depender da zona, nós teremos climas com características específicas, né? E esses climas bem diferentes. Assim, de um modo geral, nós podemos falar do clima equatorial como um dos mais importantes, né? Os principais climas do mundo, tropical, subtropical, desértico, semiárido, mediterrâneo, temperado, frio, frio de montanha e polar. Se vocês percebem, há algumas mudanças nas características, considerando a localização que a gente vai poder aprofundar um pouco mais adiante. Ok? A primeira coisa que eu queria tratar é do climograma. A gente já conversou sobre isso, já pude explicar, mas é sempre bom retomar. Este gráfico que eu trago agora no slide, que apresento para vocês, nós chamamos climograma. O climograma, ele apresenta a precipitação, a temperatura ao longo de um ano de um determinado clima. Portanto, ele vai apresentar as principais características do clima, né? A estrutura daquele determinado clima. Porque o que compõe, de fato, um clima é a temperatura como um dos elementos mais, né, centrais, sobretudo porque a temperatura tem uma influência muito grande para a sociedade, e a precipitação, a chuva, que do ponto de vista ambiental também tem aí a sua importância, sobretudo no que se refere à previsão do tempo, né? Então, nós vamos discutir os tipos climáticos que são predominantes na zona intertropical. A gente está falando agora de toda essa região próxima, né, do Equador. Se percebem no climograma, o principal clima é o clima equatorial, muito quente, com temperaturas elevadas. Nessa linha vermelha aí, próximo das colunas, demonstra a temperatura, a oscilação da temperatura de janeiro a dezembro. As colunas mostram a precipitação, a quantidade de chuva. Então, a gente pode concluir que o clima equatorial ele tem altas precipitações, portanto, chove muito, e altas temperaturas. Essas informações e muitas outras também estarão disponíveis no nosso material, no módulo, a partir da página 31. Nós vamos ter também um climograma
do clima equatorial aqui, a incidência disso aqui no Brasil. Aí vocês vão ver que é um pouco diferente, né? Esse clima equatorial aqui de Belém e o clima equatorial de Singapura. Mas, repito, alguns pontos da última aula estão diferentes, exatamente porque outros elementos também influenciam na composição do clima. A proximidade com o oceano, né, no caso da maritimidade, continentalidade, tem que ver também a localização em relação à latitude, né? Então isso modifica um pouco. Mas, de um modo geral, o clima equatorial ele é chuvoso, ele tem altas precipitações e altas temperaturas. Eu queria trazer uma questão de organização mesmo, metodológica, que é como que o nosso módulo apresenta as características gerais de cada clima. Então, para cada clima, o nosso módulo vai apresentar as características gerais, que são essas que nós iremos abordar aqui nessa exposição, a espacialidade do planeta, onde que esses climas eles se localizam, né, no mundo, a formação fitogeográfica predominante, qual a relação deste clima com a vegetação, né, portanto, com os biomas, com a fitogeografia, e a situação de degradação. Como é que este clima se encontra em relação à questão ambiental, à degradação? E aí nós vamos abordar sempre a letra A, que são as características gerais, mas eu quero que vocês prestem atenção também nessas características que eu vou estar trazendo, mas que vocês farão uma leitura para a nossa atividade da letra D de cada clima, ok? Então, o segundo clima da zona intertropical é o clima tropical, este que tem sua maior incidência também aqui no Brasil. O nosso climograma, ele mostra um pouco da cidade de Darwin, na Austrália. E o que caracteriza o clima tropical? Ele vai ter duas estações, né, do ano bem definidas, chuvas intensas ali em janeiro, fevereiro, novembro, dezembro, uma oscilação de temperatura, mas se vocês percebem, a temperatura é alta, né? Agora, a partir de maio, junho, julho, a gente vai ter pouca chuva. No nosso caso, como nós estamos no clima tropical litorâneo e atlântico, a gente vai poder entender isso melhor quando formos tratar do Brasil no nosso próximo conteúdo. Vai chover exatamente numa dinâmica contrária. A gente vai ter chuvas intensas em maio, junho, julho, agosto, e janeiro, fevereiro, novembro, dezembro, a gente vai ter o período de estiagem, porque a gente está numa outra, né, dinâmica, numa outra localização, continua sendo clima tropical, mas com algumas variações. E vai chover consideravelmente, vocês percebem aí, né, o mês de janeiro vai a quase 400 milímetros, né? Espacialmente, esse clima vai estar no Brasil, na Austrália, na África. E em relação à vegetação, a gente vai ter as savanas lá na África e, no nosso caso aqui, a floresta tropical, a Amazônia, né? São as vegetações de destaque. Este clima passa por intensa degradação, é só a gente pensar o que está acontecendo hoje, né, no Pantanal, aqui no Brasil, na Amazônia também, uma devastação ambiental muito grande. Então, para atender a produção da agricultura, as lavouras, né, de soja, de milho, nesse processo de ampliação das fronteiras agrícolas, o clima recebe alterações, mas essas áreas de vegetação que têm uma relação com o clima são significativamente alteradas, né, neste momento. Agora a gente vai tratar dos tipos climáticos predominantes nas zonas temperadas, né? A gente vai ter uma média de 6 climas, mas nós trataremos apenas 2 inicialmente para poder aprofundar.
Quando a gente está falando de zonas temperadas, nós nos referimos àquelas que estão localizadas, aquelas áreas localizadas fora dos trópicos, né? Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, onde já há uma mudança muito grande do clima, né? A presença da neve, que a gente pode exemplificar como o clima da América do Norte, ali do Canadá, Estados Unidos, a Europa, né, como um todo, a grande parte do continente europeu tem o clima temperado. Então, mas está localizado na zona temperada. Mas quais são os climas que variam, que existem aí dentro desta zona? O primeiro deles, que nós trataremos hoje, é o clima subtropical. As características e detalhes estão ali na página 34, chamando a atenção para a cidade de Buenos Aires, na Argentina, que vai ter uma influência muito grande desse clima. Nós vamos ter uma amplitude térmica anual moderada, portanto, há um equilíbrio das chuvas, né, e da temperatura, só que a temperatura cai de um modo significativo ali em julho, julho, agosto, a temperatura cai, indo para índices como 2 positivos, até chegando a 5 graus. Em determinados momentos pode, dependendo da dinâmica do clima, chegar a 0 grau, né? Enfim, sobretudo em sensação térmica. E as médias, elas variam um pouco, né? Que vão de 25 graus e no período mais frio, no período de inverno, a gente varia aí de 10 a 15 graus, podendo ir em determinado momento a 4, 5 graus. Então, a chuva é bem regular. E espacialmente, nós vamos encontrar o clima subtropical ali na região sul do país, na Argentina, nós vamos ter também, né, em parte dos Estados Unidos, na África do Sul e na China, nós teremos áreas com a incidência deste clima, porque são áreas bem semelhantes ao Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Em termos de vegetação, nós vamos ter a floresta subtropical, chamando atenção para a araucária, e as pradarias, né, os campos, as gramíneas. Esta vegetação, este ecossistema, se a gente pensar o clima e a vegetação, foi significativamente devastado, sobretudo pela ocupação humana, para a produção de casas, para a produção da indústria, também a indústria de papel, né? Então, o clima subtropical é bem degradado. Por fim, nós precisamos falar um pouco do clima temperado. Este é o temperado típico, aquele característico das regiões que estão nas zonas temperadas, né? Se vocês percebem aí, nós vamos ter uma distribuição regular das chuvas, mas como essas áreas estarão muito próximas dos polos, haverá um clima, ele vai ser um clima muito seco. E aí as temperaturas tendem a cair, sobretudo no inverno. Ali janeiro, fevereiro, março, percebam que vai para baixo, né, de 0. Enquanto que no verão tende a subir, indo para a média dos 25 graus, né? E a chuva bem regular. Nessas áreas, nós vamos encontrar as formações fitogeográficas das pradarias e da floresta temperada, né? O que são as pradarias? Como eu já falei, são os campos, os prados, as gramíneas, que também estarão no clima subtropical, mas elas serão mais secas no clima temperado. E aqui a gente deve lembrar das famosas florestas coloridas, avermelhadas, né, laranjas, amareladas, as florestas temperadas, aquelas que a gente vê muito nos filmes, né, nas séries, né, a floresta típica da região onde tem incidência deste clima temperado, né? A gente vai ter árvores como o carvalho, com coloração vermelho, amarelada, né?
E um dado é que essas florestas temperadas, né, do clima temperado, ela também pode ser conhecida como as florestas cujas folhas caem, né? As folhas caem no período do outono. Portanto, elas perpassam as estações do ano alternando dentro dessa composição. Se a gente pegar o nosso exemplo, a gente quase que não percebe a alteração indo ali do outono, né, para a estação seguinte. Mas é muito mais perceptível na região temperada porque as folhas caem todas, né? E aí vão rapidamente de uma estação para outra, podendo isso ser visualizado. Então, uma outra característica central dessas florestas e do clima temperado é a queda das folhas no período da estação do outono. Então, estes eram os pontos que nós iríamos abordar na aula de hoje, tratando os dois climas, né, da zona intertropical, clima equatorial, clima tropical, e os dois primeiros e principais climas da zona temperada, o clima subtropical e o clima temperado. Na próxima aula, nós iremos concluir os climas da zona temperada, trabalhando com o clima frio, o clima mediterrâneo, o clima desértico e o clima semiárido. Agora, eu gostaria, então, de orientar uma atividade para a gente finalizar, para a gente aprofundar um pouco isso aqui, e na nossa próxima aula a gente fazer uma discussão. Nós vamos desenvolver a atividade Organize as Ideias, da página 44. Nós temos ali uma frase muito interessante, muito emblemática, que ajuda a gente a entender os fatores do clima, os elementos do clima, e a gente vai produzir uma resposta bem elaborada para a gente apresentar, trazer na próxima semana. E aí, vocês também irão desenvolver a questão 1 e 2 da página 45. Portanto, responder 44, 1 e 2 da 45 no caderno. Ao finalizar, vocês fotografam a página 44 do módulo, o caderno, e me enviam pelo Google Classroom na atividade que eu estarei, né, lançando ainda hoje. Turma, eu quero agradecer a atenção de cada um que acompanhou esse vídeo até o final. Qualquer dúvida, pode entrar em contato. Um grande abraço, a gente se encontra semana que vem. Tchau, tchau.